Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje nós vamos falar de música, do ensino da música. Pois com base em várias pesquisas, as crianças que desenvolvem um trabalho com a música apresentam um melhor desempenho na escola e também na vida. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto com a maestrina, graduada em composição e regência musical pela URGS e diretora da escola Musicult, a Clarissa Peretti. E estamos recebendo também a coordenadora dos Centros Musicais da SMED e dos cursos de graduação e pós-graduação em Educação Musical da UERGS e ainda coordenadora adjunta do Rio Grande do Sul, junto à Associação Brasileira de Educação Musical, a Cristina Rolim. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa, participe através da nossa página no Facebook, facebook.com/cidadaniatve, ou então com a nossa produção através do telefone 3230-1530. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas ao Cidadania. É um grande prazer em recebê-las e um grande prazer falar, né, desse assunto tão bacana, tão importante. Queria começar com a Cristina, sobre a questão do ensino formal até da música, que a gente fala que dá, né, que as crianças têm esse desempenho melhor, demonstram isso. Que orientação, assim, como é que deve ser o ensino da música? Esse é um assunto que tem sido amplamente falado através de diversos fóruns, e aí aqui eu posso falar a partir da Associação Brasileira de Educação Musical, da importância da educação musical, então, inserida dentro do contexto escolar. Então, a música, como qualquer área do conhecimento, ela é de direito que o estudante possa, então, vivenciá-la, entender os elementos constituintes, para que assim ele possa ser um cidadão completo. Então, nessa perspectiva, a música, sim, ela tem diversas pesquisas tratam da importância da música, considerando-se a constituição dessa criança como um ser integral. Bom, e aí que ajuda diversas outras áreas do conhecimento. Mas gostaria de também mencionar a importância do entendimento do trabalho da música por si só, considerando também que a música ela é composta de determinados elementos, que são os elementos musicais, que o conhecimento deles e o trabalho com eles por si só já são de extrema importância na formação dessa criança. Uhum. Clarissa, como é que é a relação assim, da tua relação das crianças, principalmente crianças, tu dá aula para todas as idades, sim, tem né? todas as faixas etárias. Então, e tem aquelas crianças que não sabem ler ainda. A aula, ela é mais lúdica, porém a gente volta para os instrumentos, eles escolhem às vezes, eu quero hoje teclado, amanhã eu quero bandolim, eu quero violão, mas eles escolhem músicas. Eles já vêm, incrível, as crianças com o repertório de casa que eles escolheram. Crianças de 3, de 4, de 5, 6, 7 anos assistem programas, utilizam o computador. Então, hoje em dia, o computador, ele auxilia muito isso, mas ao mesmo tempo ele atrapalha, porque a criança quer ter mais pressa, ela quer imediatamente isso. Então, essa parte da teoria acaba que ela não se interessa tanto. Então, a gente faz como se fazia antigamente. A prática vem antes da teoria. Então, a minha aula ela é bem prática. Conforme a criança vai entendendo, então eu coloco os elementos da clave de sol, da pauta, de uma maneira contando historinhas, assim. Aí a criança vai se interessando. As crianças dessa faixa etária. Sim, a gente viu que estudos, né, revelam que as crianças, elas têm melhor desempenho, até em outras disciplinas, e até nas suas relações, né, entre elas. Como é que vocês notam isso? Nós gostamos assim, muito de trabalhar a questão da educação musical, e aí eu vou trazer um referencial que é o Kramer, que trabalha na perspectiva da educação musical como sendo uma relação entre as pessoas, e bom, podemos dizer, os nossos estudantes, e as músicas. Então, considerando isso, e isso dentro do contexto escolar, se, por exemplo, como a Clarice comentou anteriormente, ela traz os seus conhecimentos prévios de casa, isso é de extrema importância que seja considerado, porque ao trazer esse conhecimento, que é o conhecimento da cultura experiencial dessa criança, e aí eu trago o conhecimento acadêmico, vamos dizer assim, o conhecimento escolar, e eu faço essa relação, eis que aí surge esse conhecimento construído por esse estudante, e isso é de grande importância no desenvolvimento integral desse ser. Então, esse conhecimento musical, que ele é trazido e que agora cada vez mais, através da lei da obrigatoriedade da música,
para dentro da escola, fará com que os outros conhecimentos, e aí vai ao encontro do que tu estás dizendo, os outros conhecimentos que compõem esse contexto escolar, eles vão se agregando, somando e construindo mais esse pequenino ser, essa criança ou esse jovem e esse adulto também. Essa obrigatoriedade é recente nas escolas? A lei da obrigatoriedade da música, que é a Lei 11.769 de 2008, ela é assinada pelo então presidente Lula em agosto de 2008, porém toda essa foi uma luta, né? Toda essa luta, ela começou já em 1971 com a antiga LDB, que colocava o ensino da educação artística, não especificando nenhuma arte, não é? Então, desde então, os educadores musicais, junto com os outros professores de outras áreas, juntaram-se e aí em 2006 começa toda uma trajetória efetiva que desemboca em 2008. Então, hoje nós já temos esta lei. Quero dizer que venho agora de Londrina, em julho nós tivemos uma audiência pública com o Conselho Nacional de Educação para regulamentar isso. Então, bom, como será efetivamente nas escolas? Que já deveria estar sendo, não é? Sim, e muitas escolas públicas têm uma certa têm dificuldades até de ter os instrumentos, né, necessários. E como é que funciona? Como é que é a orientação aqui no município? Certo. Então, assim, eu posso falar da realidade de Porto Alegre, onde então eu tenho a minha atuação também, e posso falar do Rio Grande do Sul. O município de Porto Alegre, eu sou muito orgulhosa de dizer do nosso trabalho, que não é meu, mas que já começou muito antes da minha entrada. Desde 1983, nós temos concurso para professor de música específico. Atualmente, nós temos cerca de 40 professores de música entrando em toda a educação básica. E eu estou falando educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, inclusive as modalidades de educação especial e educação de jovens e adultos. Então, todos esses professores nós temos uma verba da Secretaria Municipal, especificamente, né, da Prefeitura, para aquisição de instrumentos. Poderia ser melhor? Sem dúvida que poderia, mas já temos escolas com instrumentos, nós temos escolas com mais de 20 anos de trabalho de música. Escola Vila Lobos, que vocês devem conhecer, o trabalho maravilhoso, é um dos exemplos, né? Então, nós temos, assim, um trabalho muito grande. A minha tese foi na rede municipal. Eu estudei a música na rede e eu posso dizer que a gente tem 93% de música nas escolas do município, quer seja na integralidade da educação, quer seja, então, no currículo regular, vamos dizer assim. Larissa, como é que assim, as crianças, se fala assim, o ideal seria que toda essa escola tivesse um piano, flauta, tudo, mas como é que se pode começar com isso, com criança? Na tua opinião, isso é importante, esse instrumento? Eu estudei numa escola que era o Ginásio Evangélico Pastor Domes, agora é só Pastor Domes, e tinha piano na sala de aula. Nossa, que então, os professores do Domes, e eu acho que da rede toda, eu não estou fazendo propaganda, mas é porque eu estudei São lá. exemplos que têm que ser dados. Eles faziam questão das artes, porque a arte sempre foi importante, a música também, para que os colegas se nivelassem, não tivessem um mais importante que o outro e tal. Então, eles tinham a sensibilidade de perguntar quem toca algum instrumento. Como tinha o piano e eu sempre toquei piano desde os 4 anos, então eu tocava piano semanalmente. Isso foi muito importante para mim depois, na formação. E também ajudou que os colegas resolvessem estudar instrumentos e se dedicassem. Então não é muito fácil assim hoje em dia a gente conseguir isso em escolas particulares, acho que talvez mais as do município, porque os pais eu acho que também não se interessam. Os pais trabalham muito, as crianças ficam muito sozinhas assistindo e escolhendo, e aí eles querem tal instrumento. Isso já aconteceu na minha escola. Vou matricular meu filho no piano. O filho diz, eu quero guitarra. É complicado, Não tem. né? É complicado. Então a gente tenta... Mas criança que começa, que tem essa relação com a música cedo, ela também tem a sua percepção aguçada? No que desenvolve isso? No ouvido? Não, raciocínio lógico mesmo. É? É porque a música, ela é toda matemática, não parece, mas é. E ela também tem uma coisa assim de a pessoa esperar o seu horário, o seu tempo por causa das notas, né? E todo o ritmo. E aquilo vai ajudando na respiração, no desenvolvimento cerebral. E quando vai ver, a criança está indo bem nas matérias, porque ela está utilizando a lógica. Embora seja totalmente abstrato. Mesmo que seja só cantar.
Mesmo que seja só cantar. Mas a explicação para isso é que, na verdade, no início, né, quando nós tínhamos a paideia, a música não fazia parte das humanas. Ela estava junto com a aritmética, a astronomia, ela estava junto com as exatas. Então, essa coisa de juntar a música com as áreas humanas, ou das artes, enfim, ela é uma coisa recente. E nesse sentido, então, falando dessa potência da música, o fato do aluno, da pessoa escolher o seu instrumento é de extrema importância. Foi-se a época que os pais, eu queria estudar piano, então ele vai estudar piano porque era o meu sonho. Eu não pude. Exato. Então, isso antes as crianças aceitavam. Hoje as crianças não aceitam mais e vão lá e brigam pelo que querem. O que me parece produtivo, porque as crianças parece que começam e continuam. Houve uma época, e tu deves ter pego isso, as crianças começaram a não é piano que eu quero, então não quero mais, né? Então isso é importante que parta deles, porque aí eles são copartícipes nesse processo e vão se envolver, vão ser responsáveis por aquilo. E como é que vocês duas veem essa questão da música como inclusão social? Assim, nós temos muitos exemplos, então eu posso falar assim, tanto pela rede municipal, quanto pelos próprios trabalhos da Associação Brasileira de Educação Musical, que também, de uma certa maneira, eu estou representando aqui. Muitos são os estudos na perspectiva de que os estudantes, e aí vamos falar de classes populares, que também a minha atuação, ela é efetivamente dentro deste grupo, não é? Os estudantes têm se revelado. Inúmeros são os estudantes que começam pequeninhos, por exemplo, e vão e desenvolvem, daqui a pouco estão lá fazendo teste até para orquestras ou outros grupos. Sim, a gente e vê se essas jovens desenvolvem. E aí não há problema cognitivo, que é uma coisa muito importante, né? Porque os nossos alunos não aprendem. Mas como que eles aprendem música? Eles aprendem música. Então, daqui a pouco, não estão indo bem em matemática ou outra área, mas estão indo bem em música. Bom, acho que a música pode, então, ajudar no entendimento do porquê que está indo bem num lado e não está indo bem no outro. Quais são os processos pedagógicos que estão sendo utilizados, né? Então, nós temos inúmeros exemplos disso. E eu já vejo a nível de profissão mesmo, porque esses trabalhos de vários colegas nossos, que têm orquestras, grupos, pegam as crianças, vem cá, pega esse instrumento, não vai te drogar, vem tocar uma flauta, sabe? Então eles tiram, esse pessoal ensina, e isso vira profissão, então a criança passa a acreditar que tem um futuro, isso é muito importante.